noite a todos. Eu sou a Priscila Jardim, sou consultora de negócios para consultório odontológico. Hoje o nosso bate-papo aqui é bem curtinho, né? Eu gostaria que todos vocês tirassem as suas dúvidas contábeis, né? Dentro do tema que nós propomos aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema como remunerar dentistas parceiros de forma justa e rentável. Esse é um tema interessante para vocês? Nosso bate-papo hoje é com o contador Walter Araújo. Ele é CEO aqui da Belato e Araújo, né? Ele é contador especializado na área odontológica. Vou chamá-lo aqui para o nosso bate-papo. Boa noite, Walter. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer enorme aí falar com vocês. Bem, eu sou contador, né, e uma das minhas especialidades é trabalhar com clínicas odontológicas. Inclusive, tem uma aí que é minha cliente, aí, a Marília. Dá um tchauzinho, Maria. Gente boníssima. E a gente vai falar desse tema que é importantíssimo e talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitas clínicas. Por quê? A gente, muitas vezes, vocês estão trabalhando e põe os parceiros e tem aquela sensação de que o parceiro está ganhando mais dinheiro do que você, que tem toda a responsabilidade, que tem a clínica, né, que tem que tem que pagar os impostos, que tem a responsabilidade com o paciente, né, que está lá, e quando você fecha o caixa, está negativo, não está sobrando para reinvestir, não está sobrando para tirar aquelas férias. E o que está acontecendo? Por que esse tipo de coisa acontece, né? E ao longo desses anos, trabalhando com várias clínicas aqui, a gente começou a identificar esse problema e entender por que ele acontece, né? Uma das causas é justamente o mercado desregulado. O que é isso do mercado desregulado? Cada pessoa tem uma necessidade, cada clínica tem uma necessidade. Só que as necessidades, muitas vezes, elas não têm um olhar do tipo, poxa, eu preciso também cuidar da minha remuneração. Muitas vezes são coisas muito pontuais, né? Por exemplo, eu já escutei assim, ó, eu pago 70% para o meu colega dentista porque eu ganho nas coroas que eu faço. Então, assim, você vê, é muito pequeno, é muito pobre, né, para você pensar dessa maneira. Então, a gente tem que ter um olhar diferente. Então, a nossa discussão hoje, nosso bate-papo hoje é para a gente começar a mudar esse mindset. Porque, assim, se a gente conseguir regular, pelo menos entender que o parceiro ele tem que deixar um resultado positivo para a clínica, eu já vou ficar muito feliz, porque o que eu vejo está muito pautado numa remuneração totalmente desregulada, né? Uns pagam 60%, outros pagam 70%, alguns pagam 20%, uns conseguem fazer alguns ajustes por diária. Eu acho, Walter, desculpa, que a gente pode fazer uma linha aqui para o pessoal. Como que vocês estão remunerando hoje, pessoal, seus dentistas colaboradores, a sua equipe clínica? Coloca aí no chat para a gente ter um parâmetro aqui. Todos vocês devem ter aí um corpo clínico, né? Então é isso. Agora, como que a gente pode? Eu vou compartilhar aqui uma planilha com vocês, para a gente abrir essa discussão, já que vocês estão colocando 40, 50, 65. Está vendo como é discrepante, né? Temos alguns pagando 30, outros 65. Então... E esse é o principal problema, porque você vê que cada um não existe uma regulamentação. Tá. Bom, deixa eu dar uma explicada aqui. Eu peguei um exemplo aqui de um tratamento que custa R$ 1.500, tá? E a gente tem aqui uma tributação de 10%,
né? Então, qual que é a ideia dessa planilha? A gente entender esse custo, né, que você tem no tratamento. Porque muitas vezes você acha que você está pagando, 60%, está sobrando 40% para você. E aí, quando a gente começa a pontuar, quando a gente começa a apurar o custo do nosso tratamento, a gente vai ver que esses 40%, eles acabam não existindo, né? Então, você tem, por quê? Porque a gente embute o imposto, não tem jeito, tem que pagar imposto, né? Todo mundo é obrigado a pagar. Se você tem um material, coloca o material, você vai apurar, que é algodão, broca, enfim, depende do tratamento que você está fazendo, né? O custo hora clínica, que é aquele custo que você tem na clínica, independente se a clínica estiver aberta ou não. São os custos fixos, desde o aluguel, salário do pessoal, IPTU, conta de energia elétrica. Então, são custos que eles ocorrem, então você tem que apurar, você faz uma planilha, você soma todas essas despesas e depois você divide pelo número de horas no mês, né, que a clínica atua, que geralmente é 220 horas. Você vai encontrar o seu custo hora clínica. A gente também não pode deixar de colocar no custo as despesas financeiras que você tem. Então, se você recebe por cartão de crédito, você paga a manutenção da maquininha, você tem uma taxa, por aí vai. E aí você ainda tem o dentista parceiro que ganha 60%. Então, se vocês olharem aqui na minha planilha aí, ó, ela está dando uma margem negativa de 14%, né? Como solucionar isso? E é isso que muitas vezes as clínicas não estão percebendo que está ocorrendo com elas. Então, poxa, que nem alguém falou para mim que paga 20 do líquido. Se alguém paga 20, ó, já começa a melhorar a situação, quer dizer, seu lucro já começa a aparecer, 25%. É um lucro bom? Não é ainda o ideal, a gente sempre fala de 30 para cima, mas pelo menos aqui você está pagando seus impostos, está com todas as despesas e tá ok, entendeu? Pô, pago 30%, então, ó, sua margem cai. Então, esse é um olhar, esse aqui é um mecanismo que a gente deve adotar nas nossas clínicas, justamente para a gente começar a apurar esse ganho, né? Porque é isso, quando você faz uma DRE, que a gente olha lá, essa linha do parceiro, muitas vezes é até contraditório, porque assim, todo mundo que me procura ele vem com um problema falando de impostos. Não, mas é porque eu pago muito imposto, porque eu estou pagando imposto. O imposto, gente, a gente consegue embutir dentro do tratamento. Você repassa para o paciente. O maior problema das DREs que a gente olha é justamente a parte do parceiro, porque é ali que destoa, é ali que o negócio começa a mostrar uma cara que está muito alto, entendeu? Então, quais são as formas que a gente tem? Ou a gente congela, né? Que nem a gente já vai falar aí com um colega aí que já deu um parecer que ele não, a gente tem que tabelar, tem que ter um preço fixo por isso, mas você precisa também saber como que tá, porque cada clínica tem uma situação. Por exemplo, quem está numa região nobre, o custo hora dele é muito maior de quem está num bairro mais inferior, entendeu? Porque o aluguel é mais alto, porque os custos são mais altos e assim vai, né? Então, tudo isso tem que ser medido, né? Não dá mais para a gente fazer a coisa meio na orelhada, meio porque o meu colega, né? Porque o doutor X, pô, liga, né? Esse tipo de coisa não dá mais para fazer, gente. Agora a gente tem que começar a ter um olhar mais profissional, um olhar mais atento para você não cair nessa roubada, porque é aqui que está indo o seu dinheiro pelo ralo, entendeu? É assim que você não vê a sua clínica crescer, você não consegue reinvestir, é por conta dessa situação aí toda, principalmente dos dentistas, né? Porque se você pegar a sua DRE, você vai dar uma analisada nela, você vai ver que, assim, ela é meio linear. Você sempre tem a sua despesa, por exemplo, com aluguel, ela não varia. Ela tem um aumento uma vez por ano.
Você tem lá salários também, você vai ter época de dissídio, você, você tem os seus custos de material também, né? Não tem tanta variação. Aonde que está o problema? O problema geralmente é que a gente encontra. Está nas parcerias e está também na retirada. Às vezes é o sócio que está retirando mais dinheiro do que pode, né? Isso aí também acontece. Mas esse aí é o nosso alerta para vocês, tá? Doutor Hugo está falando aqui que ele comissão fixa por procedimento ou diária no mundo ideal. Eu trabalho por comissão fixa por procedimento. Existe isso também, né, Walter? Não, isso é legal. Agora, o que o Hugo podia compartilhar com a gente é como que ele conseguiu essa abordagem, porque uma das coisas, Hugo, que a gente tem resistência é justamente na hora da gente formalizar isso com o dentista parceiro, deles aceitarem essa questão da comissão fixa, né? Como é que você conseguiu negociar isso com eles? Compartilha com a gente aí a sua experiência. E aí, Walter, como que a gente consegue definir essa remuneração, né, justa e rentável, tanto para os dentistas como para os parceiros? Então, essa planilha vai ajudar. Perfeito, exatamente. Essa é uma das formas que você tem para você. Tudo bem, gente? Eu estava dando banho na minha filha. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada pelo seu contato e por dividir com a gente a sua experiência. Eu que agradeço por ter me chamado para participar, viu? Eu comecei errando muito, comissionando 50% para os dentistas e fiz muito curso nessa área de gestão e marketing, para falar a verdade. E aí eu sentei e comecei a fazer a hora clínica para definir o quanto que eu poderia pagar para os dentistas. E eu fui vendo que muitos procedimentos que eu cobrava, por exemplo, uma restauração, R$ 200, vamos supor no caso, eu teria que ter cobrado 250, mas qual que era o problema? Se eu aumentasse para 250, a restauração, consequentemente, a comissão dos meus dentistas subiriam também. E aqui eu cheguei, sentei com os dentistas parceiros e falei assim, é o seguinte, gente, hoje eu pago 30% do valor total do procedimento executado. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar pagando, só que essa comissão vai ser fixa. E expliquei esse mesmo problema que eu estou explicando para vocês, né? Porque estava virando uma bola de neve, eu não conseguia precificar corretamente, porque estava sendo muito fora da realidade da minha região, o valor do procedimento. Então, cheguei com os presidentes e falei, fulano de tal, fulano, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu mostrei toda a planilha de gastos e eu falei para eles, é o seguinte, eu, como proprietário, eu estou recebendo 10% sobre o valor do tratamento total, tirando todos os custos. E você, em torno de 90%. Não, doutor, mas você só me paga 30%. Eu falei assim, exatamente, eu pago 30% do valor bruto. Mas se a gente for enxugar tudo, os impostos, tudo, sobra o quê? 10% do valor total. Aí eu mostrei isso primeiro para eles, eles entenderam isso, eu falei assim, agora eu não vou diminuir a comissão, vou tabelar fixo esses 30% e vou alterar o valor da tabela. E anualmente eu vou ajustando 10%, né? Depende do ano, né? Às vezes 10, às vezes 15% eu reajusto, e eles reajustam em cima da comissão fixa, ou seja, hoje meu problema com relação a isso eu não tenho com relação aos dentistas. Mas teve uma pequena resistência, né, por parte dos colaboradores. Então, na verdade, teve no começo pelo fato deles não entenderem como funciona a precificação. Aí que tá. Você conseguiu repassar, você conseguiu mostrar para eles, né, a forma correta, a forma mais justa. Esse é o nosso tema, a forma mais justa e rentável, né, que todos consigam ganhar o justo. Né? Essa forma de precificação, esse é o formato que os dentistas geralmente não entendem, né? Porque o contador não passa isso para o dentista não aprende isso na faculdade, então fica realmente bem difícil do dentista empresário passar isso para a sua equipe clínica. Exatamente. Parabéns, doutor. Obrigado. E uma forma assim, que eu consegui mostrar para outros que falam assim, não, isso daqui fica ruim. Assim, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, uma restauraçãozinha, a minha hora clínica custa R$ 100, você demora 1 hora para fazer a restauração, certo?
Então, vamos tirar todos os custos, imposto, tudo. E aí a gente divide o que sobrou. Quando eu sentei com ele, Aí ele falou assim, correram, né, não, Hugo? mas calma aí. Mas eu vou receber menos? Eu falei, detalhe. Eu falei assim, detalhe. Se o paciente reagendar essa restauração para fazer algum ajuste, o custo da minha hora clínica é R$ 100. Ou seja, se demora meia hora para reajustar essa restauração, a gente vai arcar com as despesas, ou seja, R$ 25 meio da clínica e você vai tirar R$ 25 seu. Aí eles entenderam que Exato. eles estavam ganhando muito bem remunerado. Perfeito. O que o Hugo falou, gente, é exatamente isso que a gente tem que... Essa é a forma justa de se remunerar. E o mais legal de tudo isso que ele está falando é que ele achou o parâmetro, né? O que é esse parâmetro? É justamente você mostrar com transparência, porque essa é a forma certa de você que as pessoas confiem no que você está falando, porque ele mostrou com números. Por isso que é muito importante a gente falar na contabilidade que os números conversam, né? Porque quando você abre, aí a pessoa começa a falar, opa, peraí, eu achei que eu estava que eu ganhava pouco. Aí ele vai ver o que realmente é, o que é você tocar um negócio, né? Tanto é que hoje em dia, que eu atendo também alguns dentistas que não têm clínica, que o cara não quer nem saber de ter clínica. Ele não quer nem saber, ele só quer trabalhar, porque eu trabalho em 14 clínicas, mas para mim tá bom. Porque eles não têm custo nenhum. Quer dizer, tem o custo da gasolina, de se locomover, mas isso que o Hugo está falando, eles não estão nem aí se você vai ter dinheiro para você pagar a recepcionista, a TSB. Eles querem chegar lá com a horinha marcada e sentar na cadeirinha lá, pegar o deles e ir embora, né? Então, essa apresentação que o Hugo fez aí, falou, foi perfeita. É exatamente isso que a gente fala. Quando você apurar esse custo, não adianta você aumentar o preço, porque se você continuar nessa questão da porcentagem, a comissão vai aumentando junto. Então, vira uma coisa sem fim. Então, a gente tem que estabilizar, né, essa remuneração, e aí acaba sendo um valor fixo, e daí para frente você consegue trabalhar melhor o seu preço, né? Parabéns, Hugo. Acredito que é isso que o doutor Ronaldo queria falar também, né? Pode liberar o microfone do doutor Ronaldo, por favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Muito prazer falar bem? Contigo. Eu já estou nesse trabalho árduo, tá, de lidar, né, com a gestão de profissionais há 30 anos. Tá? Eu tenho uma clínica já há 30 anos e eu coordeno uma equipe hoje, eu devo ter uns 20 dentistas, mais ou menos. Onde é que fica a sua clínica, doutor? Eu estou em Taboão da Serra. Taboão da Serra, com 20 dentistas. Sua equipe Eu tenho clínica... Eu tenho 11 consultórios no mesmo lugar, né? Uma clínica multidisciplinar, e eu tenho uma escola de ASB também lá, associado à minha clínica. Então, veja bem, o que acontece? É meio complicado hoje em dia, realmente, mexer nos parâmetros hoje das comissões. Lógico que eu sei minha hora de serviço, meu trabalho realmente está absurdo. E depois da pandemia, realmente, os problemas se intensificaram e se agravaram muito, né? Mas veja bem, o que acontece? Eu tenho uma série de cálculos nesse sentido. Eu não consigo alterar os meus profissionais mais antigos. Eu tenho gente que trabalha mais de 20 anos comigo. Então, uma pessoa dessas hoje, ele ganha 50% do líquido, certo ou não? Então, eu vou colocar todas as despesas e a gente vai rachar meio a meio. Isso me pesa. Eu tenho 2 profissionais que trabalham 2 vezes por semana, ganham 10 mil por mês. Tá? São ortodontistas. Sim. Então, o orto realmente é uma rentabilidade muito grande com a ortodontia, até porque você não tem um gasto elevado com os insumos. Só na implantação, realmente, você acaba gastando mais, mas depois é muito lucro, certo ou não, na ortodontia? É lógico, eu não consigo realmente atingir um número muito alto de pacientes. Eu devo ter hoje próximo de 1.000 pacientes em tratamento na clínica, mas está difícil hoje você prospectar pacientes, porque caiu bastante. Mas os novos profissionais, alguns eu pago 40%, tem gente que eu pago 25%,
Tá? Daí o 25% eu pago sobre o bruto que ele faz, e eu já faço antecipação também. Porque os outros, eles recebem 40%, mas sobre o recebimento. Então, sabe, pagou em 10 vezes? Vai receber em 10 vezes também. Agora, eu vejo a minha rentabilidade naqueles que eu estabeleci realmente um valor fixo. Por exemplo, uma endodontia. Eu cobro hoje de um molar, se eu não me engano, acho que é R$722. Eu pago para o meu endodontista R$150 pelo procedimento concluído. Tá? Ele me entregou as radiografias do antes e o depois, a inicial e a final, eu já pago R$150 para ele. Certo ou não? Ele sai feliz, eu também saio, eu vou receber isso parceladamente, mas ele já recebe esse valor à vista. Tá? Sim. Agora, é o que eu digo, eu tenho ali na verdade, são muitas formas de pagamento. Eu gostaria de saber qual é a melhor. Eu sinto realmente que o valor já pré-estabelecido, ele é interessante, mas você também tem prejuízo. Até porque outro dia eu fui fazer um levantamento aqui só de boletos. Boletos, eu digo, são os financiamentos meus, pessoais, que eu faço lá com os meus pacientes. Eu fui ver, eu tinha uma inadimplência de R$125 mil. Mas, por exemplo, o cara que faz faceta para mim lá, o profissional que faz faceta hoje, que é a grande moda, todo mundo quer fazer isso, eu cobro R$150 a facetinha de resina hoje. Eu dou 50 para o rapaz e eu fico com 100, ou seja, ele acaba ganhando 33%. Se eu estiver errado na conta, o nosso contador está aí, ele pode corrigir isso rapidamente. É vantajoso, mas eu fui ver outro dia em boleto, eu tinha R$8 mil dessa pessoa só em débito. R$125 mil. Então, é complicado a vida do empresário hoje em dia e, principalmente, você não querendo perder pacientes, você acaba parcelando de todas as formas possíveis e impossíveis. Então, na grande maioria dos meus profissionais, eles recebem realmente por recebimento. Tá? Se voltar um cheque, apesar que hoje em dia não tem nem mais cheque, né? Mas, por exemplo, no caso de um boleto, ele não vai receber também, ele vai ter o prejuízo junto comigo. Agora eu vejo, qual é a melhor forma? Você está vendo só a miscelânea que eu tenho lá na minha clínica hoje. É complicado, é gente ganhando 50, é gente ganhando 40, é gente ganhando 25. É que à medida que vão entrando novos profissionais, eu procuro acompanhar a tendência de mercado. Por exemplo, aquela clínica que tem do cartão de todos, eles pagam 25% para o profissional do bruto. É vantajoso isso hoje, gente? Eu gostaria de saber. Porque eles já antecipam os valores. O profissional sai no final do mês satisfeito, porque ele fala, poxa vida, ganhei R$4, R$5 mil, eu estou feliz. Sim. E o que acontece? Só que eu vou receber depois os outros 75% parcelado. Quero saber o que é o vantajoso hoje em dia, porque realmente eu estou perdido. Não sei se eu estou ficando muito velho já, acabo me enrolando nas contas, mas não está fácil não, gente. A inadimplência está muito alta hoje. Então, veja bem, eu tenho acho que praticamente todas as formas de pagamento. Eu tenho 50, eu tenho 40 e eu tenho os 25 que eu comecei agora. Tá? E eu pago para um dentista hoje avaliador, eu pago 5%. O avaliador que faz a avaliação e ele fecha efetivamente, ele ganha 5% sobre o bruto. Qual é a pior remuneração hoje que eu estou fazendo e realizando aqui na minha clínica? Porque também, olha, tem que lembrar o seguinte, se eu tenho um profissional que trabalha comigo há 20 anos, é difícil mudar isso. Sim, isso não muda. Porque é um bom profissional, um profissional que eu posso contar. E a mão de obra hoje está muito complicada. O pessoal está saindo das faculdades hoje sem conhecimento técnico algum. Então me diga, por favor, qual a tábua da salvação aí? A forca? Ronaldo, o Ronaldo levantou até uma questão aí que eu acho que todos os setores estão passando, não só as clínicas odontológicas, mas eu acho que é um problema de cognição geral, né? A gente não tem pessoas preparadas mais para atuar. E obviamente que ele tem lá um time que já está com ele há muito tempo, que faz jus ao que estão recebendo também, né? A gente tem que ver. Mas uma coisa inteligente que você está fazendo é que você está preocupado sempre que você não deixar perder dinheiro, né? A coisa que você já identificou foi a questão da inadimplência. Então, talvez se você conseguir equacionar essa parte da inadimplência, você vai conseguir ter um fluxo de caixa mais adequado. Mas um problema, Ronaldo, que a gente vê aqui no mercado é justamente esse, cara, de todo mundo
praticando um preço, então o cara chega na tua clínica e mete o pé na porta e fala, olha, eu quero receber tanto, se você quiser, eu sou especialista nisso e acabou, entendeu? Então, uma das nossas facetas aqui de querer conversar com vocês a respeito disso é porque a gente precisa regulamentar esse mercado, entendeu? É notório que preço fixo é o melhor dos mundos. Então, é o que a gente precisa chegar. Então, a gente precisa ter uma tabela, a gente precisa que todos os dentistas se unam nesse sentido para que a gente consiga fazer isso. E aí sim, você vai conseguir fazer uma gestão melhor, né? Porque você já sabe quanto aquele cara vai te custar e como que você vai, o que você pode cobrar do seu paciente e quanto que vai sobrar do seu caixa, né? Então, essa é a nossa discussão aqui, exatamente. Para você, tá muito difícil, porque eu fico imaginando a sua cabeça, né? Com uma pessoa, com um profissional com 40%, outro com 25%, outro recebendo fixo. Tem gente que recebe, que paga diária, né? Eu não sei se vocês já viram esse modelo também, tem um modelo que é de diária, quer dizer, tem gente que recebe R$ 250 a diária, R$ 250. Um clínico. Num clínico, né? Eu acho que no caso do Dr. Ronaldo, talvez, Walter, um bom planejamento, né? Porque são muitas pontas, doutor. Você tem muitos colaboradores, você tem muitas formas de remuneração. Então, no seu caso, precisa realmente sentar, entender como que é o seu trabalho, quais são os seus colaboradores, como você lida com eles, e aí fazer um planejamento de pagamento que isso, Walter. Uma situação que na contabilidade pode te ajudar bastante é você pegar esses profissionais que você tem que são de elite e colocar eles para os filé mignons. O que é isso? Aqueles tratamentos que são mais rentáveis, que vão dar mais lucro e com pacientes de perfil bom. E aí a gente começa a fazer um centro de custo para isso. Então, quer dizer, os caras mais caros atendem as coisas mais rentáveis, mais complexas, e aí a gente consegue ter ali uma situação. O pessoalzinho mais barato, a gente põe para ralar, trabalha num preço até de preferência fixo, mas os caras trabalham por demanda, entendeu? Paga diária, tal. É uma ideia que eu estou te dando para você começar a pensar aí na sua gestão, se isso faz sentido ou não para você. Mas eu acho que esse seria um modelo legal. Você tem 11 clínicas, você pode, por exemplo... Eu não entendi se é 11 clínicas ou se ele tem 11 consultórios ali. É uma rede, né, doutor? Uma rede, né? Então, o que é legal, Ronaldo? Todos no mesmo lugar. Mesmo lugar. Então, você pode começar a criar os seus primes ali e dividir essa receita de uma maneira que se pague aquele pessoal e sobre uma grana para você e põe a demanda para o pessoal mais pica-pauzão mesmo, entendeu? Para você conseguir ter esse parâmetro. E ir acompanhando, cara, porque não adianta, a gente está falando aqui, é tudo teoria, né? A gente precisa ver na prática como isso funciona, se realmente tem que ter esse acompanhamento. Esse é um dos grandes desafios, né, Walter? Esse um dos grandes desafios, né, de uma remuneração justa e rentável, tanto para o dentista empresário quanto para os dentistas parceiros. Esse é um entre muitos, né, desafios que nós temos aí. E sobre a formalização legal dos dentistas parceiros. Pessoal, eu estou lendo aqui porque eu recebi algumas perguntas, né, de alguns dentistas já anteciparam. Então, se vocês tiverem perguntas também, vão colocando ali no chat, tá bom? E uma das perguntas que eu recebi, Walter, é sobre essa formalização mesmo, né? Formalização legal dos dentistas parceiros, quais que são os modelos? Hoje no mercado existem praticamente 3 modelos aí, vamos dizer assim, né? A gente tem o pessoal que é PJ, né? Que é um modelo bacana, porque você pode fazer um contrato entre o dentista PJ com a sua clínica PJ, e ali esse modelo do preço fixo talvez funcione bem, né? Mas quando é vantagem para ele fazer isso? Quando ele tem uma remuneração acima de R$ 5.000.
Tá. Né? Por quê? Porque até para baixo, o custo ainda fica muito alto dele ter uma empresa. Agora, quando ele tem, por exemplo, se ele recebe R$ 5.000, se ele botar na conta que ele paga 27,5%, que ele já está nessa tabela, ele paga 20% de INSS, ele, na PJ, ele já pagaria menos, porque ele pode, por exemplo, ser enquadrado, abrir uma empresa, enquadrar no Simples, vai pagar 6% de imposto e vai recolher 11% em cima de um salário mínimo de INSS. Então, ele começa a ficar bom para ele. Então, essa é uma forma de legalizar e é interessante, desde que a gente faça como o Hugo fez. Você precisa mostrar para ele que isso é bom, né? Quem tem empresas, por exemplo, tão simples, uma outra forma de se remunerar é contratando com RPA ou autônomo. Isso também ajuda naquela questão do fator R, lá na aula de tributos a gente pode falar sobre isso. Então, você remunera ele sobre RPA e desconta, né, o INSS e tudo mais, e fica tudo legalizado e você ainda põe ele na folha de pagamento. E aqueles que tiveram um talento, que tiver gente que, quer dar uma segurada, esse cara merece, mas também não tenho demanda para ele todos os dias, porque o problema é esse, né? Por que a gente não contrata como CLT? Primeiro que o piso é muito alto, né? O piso está em torno de, em média, eu acho que é 7 mil e pouco, com insalubridade, é 6 horas. Então, assim, é pesado mesmo, né? Para você contratar um dentista CLT, ainda mais nas demandas, que nem o Ronaldo está falando. Poxa, imagina se a gente tivesse um cara cientista tomando uma inadimplência dela. Ia ser complicadíssimo, né? Então, e o Hugo também, ele também já divide ali o custo com o pessoal. Então, se a gente botar todo mundo como CLT, fica complicado, fica pesado. E muitas vezes você vai ver dinheiro indo para o ralo. Mas existe o contrato intermitente, que é uma forma de você reter um talento. Como que ele funciona? Ele funciona por convocação. Então, por exemplo, se o cara trabalha quarta-feira, então você convoca ele, né, pelo WhatsApp, por e-mail, ele vem trabalhar naquele dia e você remunera ele com base no piso, mas você paga ali para ele a hora dele, né, o dia dele que ele trabalhou, o 13º, as férias, e você deposita no fundo de garantia. Então, isso é uma forma legal, que foi uma inovação que veio, né, na reforma do trabalhista, que não existia, e ele cabe bem no modelo de dentistas aí que trabalham dessa maneira aí por diário, né, que não tem aquele trabalhar todos os dias da semana, etc. Tá, bacana. E então essa seria uma forma de formalização do dentista parceiro? Quais são os modelos, assim, o que precisa fazer para formalizar legalmente um consultório, para formalizar legalmente os dentistas? O que precisa fazer é ter contratos, né? Eu acho que isso é o primeiro ponto, porque os contratos eles são acordos onde estão definidos ali as regras do jogo, né? Então, a gente vê aí que, apesar de eu não vejo muitas ações trabalhistas de dentista entrando contra a clínica, mas acontece, né? E uma das formas de você se proteger é você mostrar, né, que vocês estão dentro de uma legalidade. O mercado já aceita isso, né? Então, o próprio CRO, ele já institui. O contrato intermitente, ele é o que dá mais segurança trabalhista. Então, você nunca vai ter um problema, se o cara entrar na justiça, ele vai reclamar por qualquer outra coisa. Mas, por exemplo, o vínculo, ele não vai reclamar, entendeu? E você colocando também com o autônomo. Então, essas são as formalizações. E o melhor de tudo é ter os contratos, né? Ter ali, por quê? Por que dos contratos? Porque os contratos não são somente para a gente se precaver contra ações trabalhistas. Tem também a responsabilidade técnica daquele profissional que está trabalhando lá. Porque o cara vai atender um paciente na clínica do Ronaldo, na clínica da Marília, os caras ele vai lá e é o nome da clínica que está em jogo, né? Então, ele tem que ser solidário, né? Se ele fizer alguma coisa de errado, ou se ele imperícia, esse tipo de coisa, a gente tem como acionar ele. Então, isso é um instrumento, é uma ferramenta jurídica que vai ajudar bastante aí na demanda aí na segurança jurídica das clínicas, né? Então, é importante que tenha essas formalizações.
Walter, e uma pergunta que chegou aqui para mim também. Eu sei que você atende consultórios e clínicas de todos os tamanhos no Brasil inteiro, né? Como que os seus dentistas lidam com os seus profissionais? Qual que é a forma de remuneração que eles fazem? E qual que é a forma de contratação? Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente fez agora, uma revolução numa clínica aí, que foi bem esse lance da transparência que o Hugo falou. A gente fez uma reunião lá, e também é uma clínica, um porte bem grande, tem 8 salas dentro da clínica, e as meninas lá também tinham uma remuneração enorme. Tinha umas lá que ganhava 20 mil reais. Aqui em São Paulo? Fica em Sorocaba. E não dava, e o cara assim, sem formalização nenhuma, chegou para nós. Então, uma das coisas que a gente acertou foi, primeiro, acertamos o preço fixo, né, que foi isso que a gente demonstrou, igual o Hugo fez, a gente fez lá. Apuramos os custos, chegamos no valor e conseguimos acertar um valor fixo. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque é aquilo que a gente está debatendo aqui. Eles não aceitam, não entendem, acham que sempre estão em desvantagem, que estão sendo enganados e tudo mais. Então, a gente teve que abrir as contas, mostrar exatamente todo o custo que a clínica tem e estabelecemos ali um valor, e foi dessa maneira. Daí, fizemos a formalização através de contratos e lá a gente conseguiu que todos eles abrissem uma empresa. Né? Então, eles abriram uma empresa modelo prestadores de serviço de PJ. E aí a gente conseguiu dar esse formato lá e agora o que acontece? Sai o dinheiro para pagar eles, já sai tranquilo, a gente já conseguiu eles dão nota fiscal para receber, mas foi árduo, viu? Walter, imagino. Foi árduo porque é difícil de entender, eles sempre, sabe, aí pergunta para um, fala com o outro e vai... Mas é o caminho a ser seguido, né? O empresário que quer manter o seu consultório em pé, ele tem que fazer o que tem que ser feito, né? Tem que ser feito, assim, é aquilo que a gente está falando, gente, não tem fórmula mágica, é tudo uma questão de você implantar, você colocar, você fazer a gestão e analisar se deu certo, se não deu certo, refazer rodas, né? A gente, como o Hugo falou, acho que o Hugo foi assim, ele foi muito cirúrgico no que ele estava falando, porque é dessa maneira que a gente aprende, né? Ele viu que ele tentou várias coisas até que ele viu que aquele modelo era o modelo ideal para a clínica dele. Pode ser que não seja para outras. Pode ser que para o Hugo, por exemplo, já vê que é uma dificuldade, porque ele já tem vários modelos de negócio. Então, ele vai ter que achar um modelo para cada situação. Para ele vai ser muito mais difícil, porque ele vai ter que fazer uma gestão de cada situação dessa. Mas para outros já que estão começando, por exemplo, já tem que estabelecer um jeito de trabalhar, entendeu? De contratar. E montar a equipe é a coisa mais difícil para o empresário, porque você treina, você investe, você faz um monte de coisa, quando a pessoa está boa, vai embora, você tem que retomar tudo de novo e fazer, mas o nosso calvário é esse, gente, e é assim que vai, e não tem como, não adianta chorar, faz parte, a gente tem que seguir em frente. Eu gostaria de saber de vocês, quem aqui é empresário, tem o seu consultório particular e presta serviço em outras clínicas? Tem alguém que... Doutora Marília, quer abrir o microfone, quer falar um pouquinho? Eu tenho a minha clínica, né? E trabalho com uma colega, presto serviço para ela, pontual, fazendo implantes, eu sou implantodontista. E, sim, quando tem a necessidade, eu vou até a clínica dela, faço cirurgia e, como é minha amiga, né, a gente sabe que a remuneração não é certa, mas a gente divide a despesa, né, e o que sobra a gente divide também 50-50. Tá, legal. E você sabe, e aí você 50-50 do lucro, né? E no seu consultório, como que você remunera a equipe clínica? No meu consultório, como também eu só trabalho com amigos, né? Eu tiro a parte tributária, isso aí eu desconto do bruto mesmo, né? E aí do líquido a gente separa em 40% para eles. Tá. Porém, é
modelo que eu só faço realmente com os meus, porque são meus amigos mesmo, então é aquilo, e são profissionais de ponta, então a gente paga, né, um pouco a mais até, para ter esse tipo de profissional na clínica. Mas agora a gente está com planos aí de expandir no segundo semestre, e aí eu já quero pegar um profissional com outros Para moldes. entrar num outro formato. Exatamente, exatamente. Tá. Bem, como empresária, a sua visão, né, de mudar um pouco esse formato tá legal. Agora, como parceira, você sabe das suas obrigações tributárias? Sim, como parceiro, na verdade, a gente também não fazemos, mas a gente acaba dividindo o valor do recibo mesmo, né? Então, eu dou parte da minha cota de pessoa física, eu emito para essa minha amiga e ela repassa, eu repasso direto para o paciente, né? Então, eu faço um recibo no nome do paciente, referente ao valor que eu recebo. A Marília está bem orientada, né, Walter? Tá sim. Mas esse negócio que ela falou... Seu contador é bom, Marília? Muito bom, depois eu passo o contato dele para vocês. Uma coisa que a Marília falou aí, e eu presenciei um negócio que é muito louco, esse negócio de você dar recibo, né? A pessoa está trabalhando na clínica, aí um dá o recibo e o outro dá o recibo dela. Então, sei lá, você paga 30%, você dá recibo de 30%, outro de 70%. E aí, nessa daí, pegou uma paciente que era meio espírito sem luz, sabe? E ela questionou essa questão. Falou assim, peraí, mas por que eu estou recebendo 2 recibos se eu estou aqui nessa clínica e o tratamento é um só meu? A mulher fez um furdunço na clínica, porque ela falou que vocês estão sonegando, vocês estão fazendo alguma coisa de errado, eu tinha que receber aqui só de uma nota. Você vê, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pela frente, né? Mas esse tipo de coisa acontece. Então, assim, eu até procuro não orientar a fazer isso, porque gato escaldado tem medo de água fria, né? Sim, mas isso a Marília falou que é no consultório da parceira, da parceira, amiga. No consultório dela, ela não faz isso, não é, Marília? E quais são, Walter, você pode falar um pouquinho sobre as obrigações tributárias do dentista parceiro? Claro. Então, a gente tem uma corresponsabilidade sobre o recolhimento dos tributos dessas pessoas, né? Então, é aquilo que eu falei. O cara tem que recolher o INSS, ele tem que pagar Quando o cara está trabalhando na sua clínica autônoma, ele tem que recolher o ISS dele também, dependendo da cidade. Isso tudo, a gente tem essa responsabilidade também dos tributos que ele tem que recolher. E muitas vezes, quando você, por exemplo, contrata como autônomo, você que tem que fazer a retenção na fonte desses tributos, né? O INSS você desconta dele e o IR também se atingir a tabela, né? A gente até 1.900 ele é isento, mas se passar disso, ele entra naquela tabela do imposto de renda, você tem que descontar e repassar isso para o governo. Então, se ele ganha R$1.000, você vai descontar lá o INSS dele, você vai pagar uma parte desses R$1.000 para o governo, que é a parte do tributo, e ele recebe líquido, né? Então, isso daí são coisas que vocês têm que fazer e muitas vezes não pagam. Aliás, não paga assim, né? Tipo, acabaria falando, muita amizade, né, no meio. Então, vamos lá, a gente divide aqui, te paga e tal, mas a gente tem essa responsabilidade, sim, vocês como clínica, de fazer essas retenções dos tributos e saber se o cara está pagando ou não, né? Legal, Walter, obrigada pela explicação. E quais são os benefícios dessa formalização legal do dentista parceiro para a clínica? Os benefícios, eles são da sua segurança, como eu falei anteriormente. Vamos supor que você contratou uma pessoa para trabalhar na sua clínica e esse cara cometeu uma imperícia num paciente que está lá, que foi na sua clínica. Ele não foi ser atendido pelo Dr. X, né? Ele foi na clínica e aí ele fez uma imperícia. O que acontece? Você é responsável. Então, se você tem um vínculo com esse cara, com esse parceiro, você consegue jogar a responsabilidade para quem é de fato, porque, querendo ou não, ele tem uma especialidade dele, ele tem a responsabilidade técnica sobre isso, e ele tem que se responder pelo que ele está fazendo. Então, uma das formas é a gente
formalizar isso através de contrato e deixar claro também para ele que ele tem a responsabilidade sobre pelo atendimento dele. Todos eles sabem, mas quando você está trabalhando como muitos trabalham sem essas formalizações, é muito mais fácil do cara sair fora e falar, não, esse BO é seu, você resolva aí e acabou, entendeu? Então, isso é uma das situações. Outras são as trabalhistas mesmo, né? O cara pode ter um acidente de trabalho. Por isso que é importante a gente falar, vocês recolherem o tributo. Por exemplo, se o cara sofre um acidente dentro da clínica, a gente já sabe que existe um grau de salubridade. E esse cara for recorrer, ele não está recolhendo INSS, essas coisas todas, pô, ele vai ficar sem receber, às vezes fica meses sem poder trabalhar. E como é que ele pode acionar aí um benefício, alguma coisa do governo, né? Então, ele não vai ter porque ele não tem esse vínculo. Então, você vê que quando a gente começa a puxar o fio da meada, a responsabilidade nossa é muito grande em cima desse parceiro que está na clínica, né? Uhum. Entendo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Isso. Eu vou abrir para vocês agora para perguntas, tá? Quem quiser falar, pessoalzinho com a câmera desligada. O Dr. Hugo havia complementado ali, né? Mas a precificação, os dentistas esquecem de colocar a falta, hora ociosa, taxa de inadimplência, depreciação, porcentagem para investimento, tudo isso a gente conta aí na hora clínica também, né? Ou tem gente que não sabe, que não faz nem precificação, cara. Quanto mais esquecer de colocar alguma coisa. Tem gente que cobra, não é raro, viu? Assim, a gente já pegou muita clínica aqui que o parâmetro da cobrança de um tratamento é ligar para o colega e perguntar Quanto você cobra? Quanto você cobra para fazer isso e falar, eu acho que tá bom, vou cobrar isso também. Então, ou então, muitas vezes, e que é muito ruim, né? Às vezes, assim, até a pessoa que está sendo entendida, muitas vezes ele olha assim e fala assim, poxa, será que ele me cobra porque ele chega lá no papelzinho de pão, né? Faz assim, ó, R$2.000 o seu tratamento. Aí fala assim, pô, mas né, como assim, R$2.000, né? Tá, eu posso pagar como? Aí, então, assim, eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo aí com inteligência artificial, tanta coisa acontecendo de revolução que não dá mais para ficar no amadorismo. A gente tem que começar a ter um trabalho mais, uma gestão melhor para que você consiga, né, sobreviver nessa selva, né, cara? Porque não está fácil. Isso aí. Pessoal, perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Ficaram dúvidas? Dúvidas a gente sempre tem, né? Nós teremos aí uma próxima palestra, continuando com esses temas, né? A gente vai falar com vocês novamente. Walter, foi uma satisfação. Eu não tenho mais perguntas. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém tiver, pode pedir que eu abra o microfone, tá? Bem, Walter, hoje o seu escritório contábil fica onde? Nós estamos sediados no Tatuapé, na Rua Tijuco Preto, aqui perto do Pelequinho, que conhece a Zona Leste aí, vai conhecer próximo do metrô Tatuapé. Né? Temos uma equipe formada aqui com 20 profissionais e criamos um diferencial, né, que é a questão do atendimento personalizado com as clínicas odontológicas. Como o nosso Biosenis é clínica odontológica, então o que a gente fez? A gente criou uma célula, né, com contadores e pessoas que só atendem clínicas odontológicas. Então isso deu um dinamismo para que elas consigam responder com mais rapidez, né? Tirar mais as dúvidas, e a gente sabe que o dentista ele é um profissional diferente dos demais, porque é um mundo, né? Quando você tem uma contabilidade especializada, você consegue sair um pouquinho na frente, né? Porque é um profissional diferente, que exige outras coisas e algumas particularidades que as outras contabilidades, talvez que estejam mais pulverizadas, não conseguem compreender, né? Sim. Bem, quem tiver alguma questão, quem quiser agendar uma reunião aí com o Walter, pode entrar em contato com a equipe que falou com vocês, que convidou vocês para a palestra. Se tiver outras dúvidas, quiser bater um papo, quiser conversar com o Walter, né, sobre o assunto que nós falamos aí, nós estamos à disposição, tá?
Doutora Vanessa está perguntando, Walter, qual seria o melhor tipo de contrato e formalização no caso do pagamento em diária? Vanessa, tem alguns modelos aqui, né? Inclusive eu tenho um com diária, tenho com porcentagem e tudo mais. Então, se você tiver uma oportunidade uma hora aí, a gente pode conversar com as meninas, elas passam o meu contato e eu te mando esses modelinhos, tudo, bem legal para vocês já aplicarem aí no seu ADQS. Legal, legal. O Walter, além disso, ele é o contador oficial indicado pelo Grupo Qualidade em Saúde, né? Então, ele está aí. Quantas clínicas você atende hoje no país inteiro? A gente está com 115 clínicas no país inteiro, mais um monte de dentistas também aí, pessoa física, né? A gente atende todo mundo. E eu sou contador do ITS também, né? do grupo, que é a mentoria de dentista. Isso aí. Pessoal, mais dúvidas? Muito bom estar com vocês. Eu recomendo demais o serviço do Walter, a Marília falando, e da equipe. Trabalho com ele há 4 anos, sempre muito atencioso. Obrigado, Márcia. É suspeita aqui. Obrigada pelo feedback. Isso aí, pessoal. Espero que esse bate-papo rápido aqui ajude vocês aí no dia a dia, né? Consiga abrir um pouquinho a mente em relação a algumas coisas, alguns pontos que nós precisamos prestar mais atenção, né? Às vezes a gente fica tão ligado à captação de paciente atendimento, captação de paciente mocho, e a gente não presta atenção nas outras áreas que são muito importantes aí para a evolução do consultório, né, da evolução da clínica, da equipe, para que tenha um crescimento saudável e para que vocês também tenham qualidade de vida, né, não passe aí 8 horas, 12 horas no mocho, né, como é a realidade de alguns, tá bom? Walter, um prazer enorme estar contigo mais uma vez. Obrigado, gente, pelo apoio, espero que vocês tenham aí, a gente tenha conseguido aí, né, eu acho que talvez de todos os temas que a gente tem que eu sempre sou abordado, né? Desde de tributos, de ser pessoa física, CPJ é bom, todas essas coisas que a gente vive respondendo, talvez essa seja o nosso maior desafio, né? Que é como trabalhar isso de uma maneira rentável, como a gente conseguir contratar bem, como a gente conseguir montar a equipe. E esse, com certeza, é o nosso maior desafio. E eu espero poder ter dado ali uma luzinha na vida de vocês aí, porque a nossa missão é ajudar os empresários aí da odontologia a prosperar. Isso aí, pessoal. Desejo uma boa noite, um bom descanso a todos vocês. Tchau, Tchau. tchau.